Me chamo Letícia Strel, tenho 44 anos, sou bibliotecária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde os 21 anos e trabalhadora de biblioteca desde os 18. Estou fazendo esse vídeo para compartilhar com as meninas desse lindo projeto chamado Astrominas um pouco da minha trajetória profissional e como mulher transcendente. Vocês devem estar se perguntando o que é uma mulher transcendente. Eu usei esse termo porque quando fui convidada para falar com vocês, a professora Elisandra Cipriano ressaltou a importância da reflexão sobre a condição feminina a partir de uma famosa frase da filósofa existencialista Simone de Beauvoir: não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de Simone de Beauvoir, mas mesmo assim farei uma breve apresentação. Simone de Beauvoir escreveu a obra considerada a Bíblia do feminismo, intitulada O Segundo Sexo, um denso tratado que nos auxilia a compreender a condição feminina sob vários aspectos. Além da obra filosófica, Simone possui uma extensa produção literária, disseminando os conceitos feministas a partir de romances e textos autobiográficos. As duas grandes questões colocadas por Simone em O Segundo Sexo são: em que o fato de sermos mulheres terá afetado nossa vida? E quais oportunidades nos foram oferecidas e quais exatamente nos foram recusadas por sermos mulheres? Nesse ponto, vou contar um pouco da minha história. Eu era criança quando a minha avó me contou em tom de brincadeira: antes de tu nasceres, teu pai me disse que se tu fosses menina, ele te doaria para mim. Aquela foi a coisa mais surpreendente que eu já tinha ouvido. Que diferença fazia ser menino ou menina? Eu era uma menina que gostava de bonecas e de bola, que brincava com meninos e meninas. Aquilo que minha avó havia me contado não fazia o menor sentido. O que seria diferente se eu fosse menina? Eu não via os meninos e meninas de forma diferente. Na adolescência, a diferença apareceu. Eu fui a primeira menina a ser presidenta do Grêmio Estudantil da minha escola. Eu tinha uma liderança que no grupo costumava ser exercida pelos meninos, mas frequentemente eu sentia que eu assustava os meninos. Eu fui, sem dúvida, no geral, uma menina mais solitária do que minhas colegas em se tratando de relacionamentos afetivos. A liderança para um menino aproxima as meninas. No meu caso, afastava. Uma noite, nessa mesma época, ouvi uma entrevista em uma rádio com a hoje deputada federal Maria do Rosário, em que ela disse: ninguém tira a presidenta do Grêmio Estudantil para dançar. Ao ouvi-la, sorri. Pelo menos não estou sozinha. Me tornei uma mulher, me sentindo frequentemente deslocada, mas sem nenhuma ideia de como ser diferente. Pensava em participar menos das discussões, talvez ser menos incisiva, mas não conseguia. Tão logo ouvisse algo sobre o que discordava, argumentava com aquela veemência terrível. Esse meu dilema existencial é muito bem explicado por Simone de Beauvoir quando fala da imanência e da transcendência, conceitos frequentemente tratados pela filosofia. Simone diz que a primeira vocação de uma mulher será sempre a de agradar, sua predisposição para cuidar dos outros, seu gosto ao se vestir, sua capacidade de sedução e o seu sorriso. Essa é a imanência da mulher. Em oposição à imanência da mulher, Simone destaca que a vocação do homem é a transcendência. Sua verdade está nas casas que constrói, nas florestas que lavra, nas doenças que cura. Segundo uma moral existencialista, todo sujeito apenas se coloca no mundo, concretamente, através de projetos com uma transcendência. Para Simone,
Todo indivíduo que se preocupa em justificar a sua existência sente-se como uma necessidade indefinida de transcender. A mulher, contudo, para transcender, precisa lutar contra a imanência que dela se espera. É nessas que O Segundo Sexo passou a ser meu livro de autoajuda. Aquela vontade de mudar as coisas, de discutir, a tal veemência terrível, passou a ser vista para mim como algo bom, inerente à minha transcendência. Uma transcendência que, ao sair do colégio, levei do movimento estudantil para a minha vida profissional. Aos 17 anos, me senti profundamente infeliz por não saber em que curso me inscrever para o vestibular. Minha mãe me perguntou: se tu pudesse escolher entre todos os lugares, qual lugar tu gostaria de trabalhar? Eu respondi sem titubear: em uma biblioteca. Na época eu não sabia que existiam cursos de biblioteconomia, mas minha mãe sabia. De uma série longa de eventos que sucederam nesse dia, acabei me tornando bibliotecária. Tenho um fascínio por bibliotecas desde a infância, uma espécie de amor natural pela literatura e pela pesquisa, além de um reconhecimento precoce da importância da cultura e da educação como forças de transformação social. Admirava muito a bibliotecária de minha escola, sua capacidade de identificar entre milhares de livros aqueles que eram importantes para o trabalho que eu estava desenvolvendo. Me parecia uma espécie de superpoderes que eu gostaria de ter. Atuo em bibliotecas faz 26 anos e me dediquei a inúmeros projetos. Fiz algumas atividades de rotina, mas de um modo geral, minha vida foi dedicada a projetos muito desafiadores. A definição de formatos para informatização de catálogos impressos e projetos de migração de bases de dados. No mestrado e no doutorado, trabalhei com cientometria, fazendo uma análise de indicadores de impacto das publicações científicas, buscando contribuir com o aperfeiçoamento do QALYS, um importante critério de avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil. A partir de 2003, comecei a fazer entre algo que não era muito comum na época entre os bibliotecários, uma atividade que hoje é bastante importante. Passei a ministrar capacitações e palestras sobre pesquisas na literatura científica e a avaliação da ciência. Nos últimos 3 anos, além das palestras e cursos que eu costumava ministrar, passei a ser convidada também para falar sobre assuntos sobre os quais nunca havia falado antes, mas que por alguma razão as pessoas consideravam que eu seria capaz de problematizar e desenvolver uma abordagem que auxiliasse a incentivar o debate sobre aquele assunto. Gestão de bibliotecas, ética na publicação científica, e-books na pandemia e literatura escrita por mulheres. Sobre este último assunto, falarei um pouquinho mais. A literatura escrita por mulheres é capaz de me fazer chegar aos lugares que preciso ir para encontrar minha paz. Apesar de não ser especialista em literatura e de certamente não ter lido 1/1000 dos livros que teria que ter lido para falar sobre mulheres e a literatura, eu resolvi falar porque o que li transforma minha vida e consciência de forma determinante há décadas. Como eu já falei antes ao mencionar Simone de Beauvoir no início deste vídeo. Em 2021, resolvi fazer um site reunindo todo esse trabalho de divulgação. O site se chama Bibliotecas e Devaneios. Nele, eu também estou fazendo uma lista que chamo Mulheres, Literatura e Libertação, para reunir indicações de obras literárias de escritoras que mostram mulheres independentes em situações muito reais e frequentemente situações limites de uma circunstância que a submissão tornaria suas vidas muito mais simples.
contudo insubmissas, movidas por suas próprias razões, as personagens principais destas autoras seguem seu rumo. E é sobre isso que trata esta lista. O feminismo é resultado de um longo movimento social. Qual é a fase do feminismo que nos cabe construir hoje? Eu vejo ao nosso redor, cada dia mais, um empoderamento do discurso feminista. Entretanto, eu acho que não podemos perder a perspectiva de que o discurso é importante para conquistarmos o poder de ação. Às vezes achamos que temos algum protagonismo pelo ativismo discursivo. Dedicamos toda a nossa energia a criticarmos e a denunciarmos com todas as forças os comportamentos que consideramos machistas, racistas, misóginos. Fazemos tudo isso e às vezes não nos sobra energia para promover ações concretas de diminuição das desigualdades sociais. Uma linda mensagem nesse sentido foi compartilhada conosco por Emicida no documentário Amarelo. Ele canta: "Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco do que eu vivi." Para finalizar, falarei um pouquinho sobre uma grande lição que a vida me ensinou, sobre a importância das comunidades e dos trabalhos coletivos para a transformação social. Anos depois de toda essa história que eu contei para vocês até aqui, eu acabei me tornando diretora da Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenando tecnicamente as 31 bibliotecas que fazem parte do sistema dessa universidade. O primeiro projeto de gestão que implementei foi exatamente o de propiciar uma rede de trabalho colaborativo para que os bibliotecários desenvolvessem esse importante trabalho de capacitação de suas comunidades, auxiliando-os na busca e no uso das informações científicas em sua formação acadêmica, no caso dos estudantes, e de sua pesquisa científica, no caso dos cientistas. O resultado é o oferecimento de uma série de cursos que chamamos, no sistema de bibliotecas da URGS, de Super 8. Esse foi o primeiro de uma série de projetos que estamos desenvolvendo no sistema de bibliotecas da URGS, que funciona a partir de um princípio básico, o trabalho colaborativo. Ao invés dessas 31 bibliotecas atuarem cada qual com as suas comunidades, elas se reúnem e formam uma equipe interbiblioteca, aproveitando os talentos das diferentes equipes para promover atividades para todos. As equipes produzem materiais didáticos conjuntamente, passaram a se conhecer e a criar afinidades, formando um grupo que atendeu, apenas no ano passado, mais de 3.000 participantes dos cursos do Super 8. Às vezes eu fico pensando o que nós podemos aprender com esse sucesso que a gente tem verificado de muitas igrejas. Eu acho que o que nós podemos aprender é que existem duas forças poderosas capazes de transformar a nossa vida: a esperança e a solidariedade de uma comunidade. Quando as pessoas de uma comunidade se reúnem e se auxiliam mutuamente, Deus talvez seja um símbolo da esperança que as reúne, mas na realidade, as próprias pessoas é que se auxiliam e estão tornando a vida melhor umas para as outras. Quem faz o bolo vende para quem está de aniversário, quem é mecânico conserta os carros estragados. As pessoas prosperam e se auxiliam por fazer parte de uma mesma comunidade.
O poder das comunidades em bibliotecas é lindamente concretizado por uma rede de bibliotecas comunitárias que tem se formado em todo o Brasil. Essa rede nos mostra que a literatura, a educação, a cultura e a arte também podem e devem nos reunir. Por que isso é importante? Porque precisamos de conhecimento sobre o mundo, conhecimento sobre nós mesmos e autoestima para conseguirmos resistir. E, quem sabe, transformar as circunstâncias que tentam nos aprisionar, seja por nosso sexo, seja por nossa raça, seja por nossa condição social. Resistir vai além da denúncia. Requer que estejamos fortes para desenvolvermos um trabalho que nos forneça sustento e vida digna. A resistência requer ainda que encontremos nossa forma de contribuir para um mundo melhor. Minha forma de tentar contribuir é através das bibliotecas. Muito obrigada, Astrominas, pela oportunidade de colaborar com este lindo projeto. Desejo a todas felicidade, mas, sobretudo, coragem e importantes projetos pela frente. Muito obrigada.